o próximo evento é o seminário do Vitor Kraus. O Vitor é aluno de graduação da Matemática Aplicada na UFRJ e ele veio transferido do curso de Ciência da Computação. E hoje o Vitor vai falar sobre a sua pesquisa na iniciação científica que ele faz com a Márcia Serioli e o Petrúcio Viana. Os dois são professores do Instituto de Matemática da UFRJ. Vitor, muito obrigada por ter aceitado nosso convite de participar da CEMAP, estar aqui hoje. Obrigado, Bia, pela apresentação. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite e também quero parabenizar vocês, organizadores, pelo ótimo trabalho na CEMAP. Então, só para contextualizar um pouco, como a Bia falou, eu participo de um projeto de iniciação científica, com a orientação da professora Márcia Serioli e do professor Petrúcio Viana. E, então, são 4 anos, foram alguns temas, mas desde 2019, o tema central do nosso projeto foi um estudo mais teórico e mais fundamental, chamada Teoria dos Conjuntos Hereditariamente Finitos, e, enfim, o que eu vou apresentar agora é uma parte dos resultados que a gente obteve nesse último ano. Vou começar aqui a apresentação. Então, vou começar falando um pouco sobre a motivação do nosso trabalho e vou aproveitar para introduzir alguns dos conceitos que eu vou precisar. Então, o primeiro desses conceitos é o de uma axiomatização de uma teoria. Então, de forma bem resumida, para se axiomatizar uma teoria matemática, os 2 primeiros passos a serem dados são, primeiro, considerar alguns dos chamados conceitos primitivos, que são os conceitos adotados sem definição, e a partir dos quais os outros conceitos da teoria vão ser definidos formalmente. O segundo passo é considerar um conjunto de axiomas, que são as proposições assumidas sem prova, e a partir dos axiomas, as outras proposições da teoria são provadas por meio de deduções lógicas. Então, um exemplo provavelmente bem conhecido de axiomatização é a de Peano, para a teoria dos números. Então, nesse caso, são tomados como conceitos primitivos um conjunto M, cujos elementos são chamados de números naturais, um símbolo chamado zero, pertencente a N, uma função definida em N, chamada de sucessão. Além disso, é tomado como conjunto de axiomas os 3 axiomas de Peano. E nesse ponto, acho que é uma pergunta válida, de que dada uma teoria qualquer que se quer formalizar, como se decide apropriadamente quais conceitos primitivos, quais serão os conceitos primitivos e os enunciados dos axiomas? Então, acho que uma possível resposta para essa pergunta é que, em geral, a axiomatização de uma teoria é feita com base em alguma intuição de como essa teoria deve ser. Então, no caso do Peano, por exemplo, a função sucessão S tem um significado intuitivo de ser a função que associa a cada número natural seu sucessor, e com isso o axioma P1 tem um significado intuitivo de que o zero não é sucessor de nenhum número natural. O axioma P2 tem o significado intuitivo de que o antecessor de um número natural é único. E o axioma P3, que é o que a gente comumente conhece como indução, tem o significado intuitivo de que todo número natural pode ser obtido a partir do zero, com um número finito de aplicações da função sucessão. Agora, por mais que cada teoria vai exigir os seus devidos axiomas, e por mais que ter uma intuição sobre a teoria auxilie a enunciar os axiomas, existem algumas propriedades que vão ser comuns a qualquer teoria, que são, no mínimo, recomendadas de serem verificadas por conjunto de axioma, e ouso dizer aqui que elas seriam também desejáveis para o conjunto de axiomas satisfazer. Então, algumas dessas propriedades é a consistência, a independência
a completude e a categoricidade. Então, nesse trabalho, a gente vai focar especificamente na categoricidade, e para falar de categoricidade, eu vou precisar introduzir estruturas e modelos. Então, uma estrutura, por definição, consiste de um conjunto A, que é chamado domínio da estrutura, um conjunto sigma de símbolos que pertencem ao domínio, e um conjunto F de funções e operadores definidos nesse domínio. Então, basicamente, a definição de uma estrutura algébrica. E, além disso, dado um conjunto de axiomas sigma, uma estrutura vai ser dita ser um sigma modelo, ou um modelo do conjunto de axiomas sigma, se todos os axiomas de sigma são verdadeiros nessa estrutura. Então, voltando ao exemplo do Peano, na axiomatização de Peano, uma estrutura vai ser simplesmente uma tripla, formada por um conjunto N, um elemento zero pertencente a N, uma função definida em N, e a gente vai aqui, por simplicidade, apelidar os modelos dos axiomas de Peano como modelos de Peano, ou seja, as estruturas em que P1, P2 e P3 são verdadeiros. Então, agora a gente pode, de fato, definir a categoricidade. Então, um conjunto de axiomas é dito ser categórico, se quaisquer dois de seus modelos são isomorfos, mas o que é importante aqui é entender qual é a importância, qual é, mais ou menos, o significado da categoricidade. Então, sim, evidentemente, pela definição, a categoricidade garante que o conjunto de axiomas tem, a menos de isomorfismos, um único modelo. Mas, essencialmente, o que a categoricidade está dizendo é que o conjunto de axiomas define de forma única o seu modelo. Uma vez que eles são todos isomorfos, ele está definindo um único modelo, a gente pode falar de um único modelo, e aí a gente também pode dizer que o conjunto de axiomas caracteriza de forma única os seus modelos. Então, agora que a gente já sabe categoricidade, eu vou falar de 3 importantes resultados que são consequências da axiomatização de Peano para os números naturais. O primeiro é o teorema do homomorfismo, que foi provado por Dedekind em 1887, e que garante que, partindo de um modelo de Peano para qualquer outra estrutura, existe um único homomorfismo que leva o zero do modelo em um certo elemento fixo M da estrutura. E, bom, talvez para quem não conheça, o homomorfismo é um tipo de função que a gente diz que preserva a estrutura. E aqui eu quero dizer estrutura no sentido literal da palavra mesmo. Então, no caso dos números naturais, por exemplo, a função sucessão induz uma noção de estrutura, que no caso dos naturais não passa de uma noção de ordem no conjunto N. Então, a função sucessão está indicando quem é sucessor de quem no conjunto N, ou seja, ela induz uma noção de ordem. E o homomorfismo é uma função que preserva essa noção entre o domínio e o contradomínio. Isso é expresso aqui por essa propriedade 2, que é justamente a propriedade do homomorfismo. E, dando prosseguimento, o segundo desses resultados é o teorema da categoricidade, também foi provado por Dedekind, que garante que quaisquer 2 modelos de Peano são isomorfos. E, portanto, por definição, o conjunto de axiomas de Peano é categórico. Então, recapitulando, nesse ponto a gente sabe que Dedekind provou que, partindo de um modelo de Peano para outra, qualquer estrutura, existe um único homomorfismo. Então, agora, é interessante se perguntar se a recíproca vale. Ou seja, dada uma estrutura, quais são as outras estruturas que têm um homomorfismo com ela? Então, a resposta dessa pergunta foi dada por Lovert, algumas décadas depois de Dedekind, e, de fato, Lovert provou que uma estrutura
é um modelo de Peano se somente se ela satisfaz se somente se o teorema do homomorfismo é verdadeiro na estrutura. Então, como eu mencionei há pouco, os axiomas de Peano são categóricos, e um conjunto de axiomas ser categórico significa essencialmente que os axiomas caracterizam de forma única os seus modelos. E a beleza do teorema de Lovert está em que esse teorema também caracteriza os modelos de Peano, mas ele faz isso não por meio dos axiomas de Peano em si, mas ele faz isso por uma outra propriedade, que no caso é uma propriedade de possuir um único homomorfismo com qualquer outra estrutura. Então, esse é o teorema que a gente diz que caracteriza os modelos de Peano, mas sem estar explicitamente usando os axiomas de Peano nessa caracterização. Enfim, agora eu vou mudar um pouco a linha. Eu vou dar um segundo exemplo de maximação de uma teoria. Esse exemplo é a axiomatização de Zermelo-Fraenkel para a teoria dos conjuntos. Então, nesse caso, são tomados como conceitos primitivos uma relação de pertinência em um elemento chamado conjunto vazio. Além disso, é tomado como conjunto de axiomas, os axiomas de Zermelo-Fraenkel. Então, são 8 no total, e eu não vou entrar em detalhe em cada um. O que eu quero mostrar aqui é que, alternativamente, a formalização da teoria dos números naturais por meio da axiomatização de Peano, os números naturais podem ser definidos na própria teoria dos conjuntos de ZF. Então, para isso, primeiro se constroem os números ordinais finitos. Então, isso vai seguir um processo indutivo. Primeiro se define o zero como conjunto vazio, e a partir daí, outros ordinais finitos vão ser construídos por um processo indutivo, no qual você pega o último ordinal que você construiu e você faz a união dele com o conjunto unitário dele. Ou seja, a gente começa do zero, a gente obtém um 1 fazendo o 1 como conjunto 0, união unitário 0, o 2 é obtido fazendo 1, união unitário 1, e assim por diante. Então, com isso, números ordinais finitos são construídos, e a existência de um conjunto que tem todos esses ordinais finitos é garantida pelo axioma do infinito. E uma vez que os ordinais finitos estão construídos, a gente pode definir os números naturais na teoria de Zermelo-Fraenkel. Então, se começa dizendo que o zero é um número natural, e aí depois se define de maneira indutiva, e se n é um número natural, então o sucessor de n, que é o conjunto n, união unitário n, também é um número natural. Então, eu já usei a palavra aqui, sucessor, na axiomatização de Peano, foi tomado como conceito primitivo uma função sucessão, e agora aqui na construção dos naturais, na teoria de ZF, essa função sucessão, por mais que ela não seja um conceito primitivo, ela também se faz presente, então ela está aqui camuflada como uma operação de conjuntos, mas essa operação aqui está fazendo justamente o papel da função sucessão, que para cada número natural n associa o seu sucessor, n, união unitário n, e percebam também que essa é uma função unária, ela está dependendo apenas de n. Sendo assim, a gente pode generalizar ela para uma função de sucessão binária. Então, em ZF, a gente define uma função de sucessão binária, que para cada dois conjuntos x e y associa o sucessor binário deles, que é o conjunto x, união unitário y. Sendo assim, a gente pode generalizar o conceito de número natural, quando definido na teoria dos conjuntos de ZF, pelo conceito do chamado conjuntos hereditariamente finitos, que são os personagens principais desse trabalho. Então, em ZF,
os conjuntos hereditariamente finitos são definidos também de forma indutiva. Primeiro se diz que o vazio é um conjunto hereditariamente finito. Depois se define que se X e Y são conjuntos hereditariamente finitos. Então, o sucessor binário deles também é um conjunto hereditariamente finito. Agora, então a gente viu duas maneiras de formalizar a teoria dos números naturais. Uma foi por maximatização e a outra foi pela definição deles na teoria ZF. A gente viu, na teoria ZF, os conjuntos hereditariamente finitos como generalização do conceito de número natural. O que falta eu mencionar, então, é que os conjuntos hereditariamente finitos também podem ser axiomatizados, em alternativa a serem construídos na teoria ZF. Então, isso foi feito originalmente por Ackermann, há quase um século, e mais recentemente, em 2009, foi feito por Kirby, e depois, em 2014, Monk e Stark usaram o mesmo conjunto de axiomas e fizeram um outro tipo de estudo. Mas, então, o objetivo do nosso trabalho era de fazer uma coisa um pouco diferente, que era, olhando para os conjuntos hereditariamente finitos, como essa generalização natural do conceito de número natural, era desenvolver a teoria dos conjuntos hereditariamente finitos de forma paralela com o desenvolvimento da teoria dos números naturais, que é feita com a axiomatização de Peano. Então, sim, a teoria dos conjuntos hereditariamente finitos por si só já é uma coisa bem desenvolvida, e, enfim, tem algumas aplicações na combinatória, na teoria da computação, mas o nosso objetivo era um objetivo mais fundamental de desenvolver ela em paralelo com a teoria dos números, e, em especial, o nosso grande objetivo era de generalizar o teorema de Lovert, que eu apresentei para os números naturais, para os conjuntos hereditariamente finitos. Então, para isso, eu, Márcio e Petrúcio, propomos uma nova axiomatização dos conjuntos hereditariamente finitos. Nesse caso, nós tomamos como conceitos primitivos um conjunto H, cujos elementos são chamados conjuntos hereditariamente finitos, um elemento vazio, pertencente a H, e uma função definida em H, cartesiano H, que é chamada sucessão binária. Além disso, a gente propôs um novo conjunto de axiomas, que a gente batizou de aritméticos, justamente por essa inspiração na teoria dos números naturais. Então, os nossos 3 axiomas são, primeiro, Zer, que é uma generalização do axioma P1 de Peano. Então, o significado intuitivo de Zer é que o conjunto vazio não é o sucessor binário de nenhum outros 2 conjuntos. O nosso segundo axioma é extensionalidade, que intuitivamente está dizendo que se 2 conjuntos hereditariamente finitos têm os mesmos elementos, então eles são iguais. E o terceiro axioma é um axioma de indução, só que agora ele leva em consideração que a função sucessão é binária e não unária, como era no Peano. Então, não vou criar muito suspense e vou apresentar alguns dos resultados que a gente obteve nesse último ano de trabalho. Então, vamos lá. O primeiro resultado é o que a gente chama de um princípio de injetividade. Então, uma das consequências dos axiomas de Peano é que o sucessor de um número natural é único, dentro de um modelo de Peano. Ou seja, a função sucessão do modelo de Peano é injetiva. E aí aqui, na nossa teoria, vai valer um certo princípio de injetividade, e a gente tem justamente esse teorema que estabelece quando 2 sucessores binários são iguais. Isso aqui, só um comentário, na verdade, era um dos nossos axiomas, mas depois a gente verificou que Zer com extensionalidade é logicamente equivalente a Zer com esse princípio da injetividade. Então, por uma certa elegância,
a gente trocou por extensionalidade. Então, eu também vou lembrando da definição de estrutura e modelo. Na nossa teoria, a gente também vai trabalhar com estruturas e modelos, mas agora, no contexto da nossa teoria, uma estrutura vai ser uma tripla H0S, onde H é um conjunto, na verdade, aqui eu devia falar vazio, na verdade, então H é um conjunto, vazio pertence a H, e S, uma função binária, definida em H cartesiano H, e a gente vai dizer, ou apelidar, os modelos dos conjuntos, o modelo do conjunto de axiomas aritméticos, a gente vai apelidar de modelo HFS. Ou seja, uma estrutura é um modelo HFS se os nossos três axiomas, ZER, REST e IND, são verdadeiros na estrutura. Então, partindo do que mais interessa, aqui eu vou apresentar as nossas três generalizações daqueles teoremas de Dedekind e Lovert que eu tinha apresentado antes. A primeira, a nossa generalização do teorema do homomorfismo, dos conjuntos hereditariamente finitos. Então, a gente prova que, partindo de um modelo HFS para uma estrutura que satisfaz ZER e EST, existe um único homomorfismo que leva o zero do modelo no zero da estrutura. Então, aqui, é importante notar que a hipótese no contradomínio é um pouco mais forte, porque a gente exige que ela satisfaça zero e EST, mas, por outro lado, a gente prova outras duas propriedades que não necessariamente tinham na versão natural do teorema do homomorfismo. Uma delas é a injetividade, a outra é uma propriedade que diz um pouco sobre a relação que tem entre o valor da função f para um conjunto e o valor da função f para os elementos desse conjunto. E aí, como corolário do nosso teorema do homomorfismo, a gente tem o nosso teorema da categoricidade, que garante que quaisquer dois modelos HFS são isomorfos. Portanto, o nosso conjunto de axiomas é categórico. E, por último, a gente cumpre aí o nosso grande objetivo, que é de provar uma generalização do teorema de Lovert, dos conjuntos hereditariamente finitos. Então, a gente prova que uma estrutura é um modelo HFS somente se a nossa versão do teorema do homomorfismo é verdadeira nessa estrutura. Então, de novo, da mesma forma que eu expliquei para o caso dos números naturais, esse é um teorema de caracterização. Ele está proporcionando uma caracterização alternativa dos nossos modelos, e não está usando explicitamente os nossos axiomas, os axiomas aritméticos, e está sim caracterizando os modelos HFS por uma propriedade que é a propriedade de um homomorfismo. E, bom, eu sei que eu já estou estendendo o meu tempo mais do que combinado, então eu agradeço de novo pelo convite, agradeço pela atenção de todo mundo que assistiu e obrigado. É isso. Muito obrigada pelo seminário, Pedro. Ou Vitor. Eu estava vendo os slides, as pessoas pedindo. Foi muito bom o seminário, Vitor. Muito interessante. Teve várias perguntas, mas eu vou selecionar uma só por causa do tempo mesmo. Tá bom. Então, no chat do YouTube, perguntaram qual estrutura deve ser preservada por um isomorfismo desses modelos. É induzida pela função S? Então, é só aparecer uma mensagem do Zoom dizendo "The host has asked you to start your video". Acho que alguém me cortou minha... Enfim, tá, vamos voltar lá, então. No caso do piano, como eu falei, a estrutura que é induzida pela função sucessão unária é uma certa relação de ordem. Então, a função sucessão diz quem é sucessor de quem no conjunto M, então isso está induzindo uma certa noção de ordem.
E aqui, essa propriedade 2, que é a propriedade dos homomorfismos, está dizendo que essa noção de estrutura é preservada entre os dois, entre o domínio e contra-domínio. Está dizendo, se eu considerar f do sucessor de x em n, seria a mesma coisa que eu ter pego a f de x e depois olhado para o sucessor dela em m. Então, essa seria a noção de preservar a estrutura entre o domínio e contra-domínio. Ele perguntou especificamente dos isomorfismos. Então, o isomorfismo tem essa mesma propriedade. A única distinção é que é um homomorfismo bijetivo. Então, é a mesma noção de preservar a estrutura. E se ele estava falando da nossa teoria HFS, então, a noção de estrutura é um pouco mais uma coisa relacional. Então, eu vou aqui, é mais uma coisa a ver com a relação de pertinência. Então, em ZF, a relação de pertinência, esse operador que provavelmente bastante gente conhece, é um conceito primitivo. Na nossa teoria, a nossa função sucessão, por mais que ela seja um conceito primitivo, ela tem o significado intuitivo de ser esse tipo de sucessor binário, que pega o conjunto x e y e considera o conjunto x união unitário y. Então, a definição de pertencimento, na nossa teoria, é o que está aqui, em extensionalidade, a gente vai dizer que Z pertence a X, e sucessor de X com X e Z é igual a X, porque se você vier aqui ver que se Z já é um elemento de X, eu pegar o sucessor, eu colocar Z dentro de X, não vai alterar X. Então, na nossa teoria, a noção de estrutura tem um pouco mais a ver com essa relação de pertinência, e então o teorema do homomorfismo vai preservar, de certa forma, essa relação de pertinência, que é induzida pela função sucessão binária. Então, bom, não sei se eu respondi perfeitamente a pergunta, mas, enfim, mais alguma? As pessoas estão pedindo também slides, se você puder também depois. Sim, claro. Isso eu dou para vocês, organizadores. Muito bom o seminário, Vitor. Todo mundo está gostando muito no chat, elogiando bastante. Muito obrigada. Obrigado. Ótimo, muito interessante. Então, depois desse seminário ótimo, a gente vai ter, daqui a pouco, uma palestra do Nizar Shah, que vai ser uma palestra dada em inglês.